Muito se fala de inteligência artificial, mas o mais importante é a gente entender o que a inteligência artificial pode trazer de benefício e de ganho para a gente. Qual é o papel da inteligência artificial na gestão? Falando de empresas nas suas mais variadas áreas, como que a inteligência artificial pode ajudar? Aí tem uma grande diferença entre tecnologia e aplicação. A tecnologia em si não é o que mais importa para a corporação, para a empresa, para a gestão. O que importa são as aplicações. Aplicações que derivam do uso de tecnologia. Muito bem, isso entendido, né? Vamos lá. Como que a IA pode ajudar a gestão? De várias maneiras. Vamos pensar, primeiro, em alguma área financeira. Por exemplo, né? Vou tentar dar alguns exemplos para vocês aqui. Área financeira. Eu tenho lá vários controles para fazer. Por exemplo, controle de gastos, controle de despesas, relatório de viagens, controle de pagamentos, controles em geral, né? Como é que são feitos os controles? Normalmente se pega documentos ou se pega informações de algum lugar, um humano, né, muitas vezes ainda vai olhar aquilo. As empresas que já têm mais maturidade em gestão de tecnologia já não é mais humano, é o que a gente chama de bot ou os RPAs. Robo Program Automation. Já é uma inteligência artificial, porém, ainda uma inteligência artificial estreita. Narrow AI, como a gente gosta de dizer, né? É uma inteligência artificial que foi feita para fazer uma determinada função. Então eu pego este relatório, esta informação, cruzo com isso, tem essa regra de negócio, isso eu aprovo ou isso eu rejeito. Aí não tem inteligência artificial generativa ainda. Tem inteligência artificial automatizando processo, dando agilidade, ganhando produtividade, aumentando a acurácia, reduzindo o custo à medida que eu não preciso ter tantos funcionários. Esses funcionários podem fazer outras coisas mais nobres do que essas tarefas rotineiras e repetitivas. Isso ainda não estamos falando da potencialidade da IA, mas já é uma aplicação bastante interessante. Vamos imaginar que você é um pequeno empresário, um empreendedor, e você quer fazer um texto de um e-mail, né, para abordar prospects, abordar possíveis clientes. Então você pode pedir, por exemplo, tem várias aplicações que ajudam nisso, desde o próprio ChatGPT, o Gemini do Google, né? Você pode pedir. Tem ali o prompt, que é onde você vai falar o que você está pedindo para ele fazer. Então eu, como um empreendedor pequeno, quero atingir, quanto mais específico se for, melhor é a qualidade do que a inteligência artificial vai devolver para a gente. Aí a gente tem até um novo papel aí aparecendo, uma nova função, que é o engenheiro de prompt. O que é o engenheiro de prompt? Aquela pessoa, aquele profissional que vai ter uma habilidade e uma capacidade de fazer perguntas bem específicas, completas. Quanto mais específica, quanto mais completa a pergunta que se fizer, melhor tende a ser a resposta. Então, inteligência artificial pode nos ajudar, né, a criar coisas, né, criar textos, criar campanhas. Imagina na área de marketing. Então, na área de marketing, a gente pode pensar como é que é a área de marketing tradicional. A empresa vai lá, pensa, né, a área de marketing pensa numa ação, numa campanha, aí pronta a campanha, vai lá passar para a produção. Então, ou a própria empresa, ou normalmente contrata uma agência, essa agência vai produzir um filme para passar na internet, para passar na televisão, para passar em qualquer lugar. Para produzir esse filme, tem lá um pessoal que vai cuidar de elenco. Então vai arrumar pessoas, né, modelos, manequins, etc, etc. Tem uma pessoa que vai cuidar de gravação, de edição, de um monte de coisa. Tem uma pessoa que vai cuidar de som, tem uma pessoa que vai cuidar de luz e por aí vai. Uma gama enorme de profissionais, custando uma quantia muitas vezes significativa, né, demorando um tempo também muitas vezes significativo. Todas essas funções podem ser feitas por inteligência artificial. Por exemplo, nós já temos aplicações que simulam, criam uma pessoa, como se fosse a pessoa, a manequim, o modelo. Só que com a criação é algo que você pode, a pessoa lá do marketing, ela pode fazer como quiser, as características que quiser. Pode criar um modelo, né, que não existe na vida real, né, um modelo mais próximo da perfeição, seja essa o que signifique isso para quem está criando a campanha. Então, no marketing, por exemplo, tem várias aplicações para produção de vídeo, para criação, para geração de personagem. Então, nesse contexto, é até muito interessante o livro do Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, onde ele explora um pouquinho algumas profissões
que tendem a deixar de existir. Não todas, obviamente, né? Mas algumas profissões que possivelmente não vão ter mais espaço para elas. Como hoje, a gente quase não encontra motorista de bonde, aliás, não encontra, né? Não encontra ascensorista de elevador e coisas assim. Agora, por outro lado, existem outras tantas profissões que estão nascendo, né? Então, na gestão, dei exemplo de marketing, dei exemplo financeiro, a gente pode ter os mais variados exemplos. Imagina para a gestão de pessoas, né? Então, em vez de eu ter lá softwares que levam em conta um monte de situações e aí algum analista, algum gestor de recursos humanos vai ter que olhar o detalhe e tal, a gente pode ter aplicações que já existem, né, que tomem decisões automáticas, gerando treinamento, gerando isso, gerando aquilo, com base num comportamento estabelecido ali, desenhado. Então, muitas são as possibilidades de uso de inteligência artificial na gestão. Isso está só começando.